Olá, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, classe de novos. E aí, um bom dia. A nossa lição hoje, dia 26 de abril do ano de 2020. A nossa segunda lição online, né? Aqui pelo YouTube. E nós vamos estudar hoje sobre a família, tá? Nós vamos ver e estudar e pensar sobre a família. Mas queria convidar você para orarmos. Vamos conversar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento orar ao Senhor. Somente ao Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo poder. Pai, muito obrigado, porque podemos clamar ao Senhor, podemos suplicar ao Senhor. Mas nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada família representada aqui na classe de novos. Ó Deus, pedimos pelas famílias de um modo geral da nossa igreja. Mas nós te pedimos, ó Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia seja com as famílias, milhares de famílias enlutadas diante da humanidade, diante dessa pandemia. Ó Pai, nós vamos estudar nesta manhã, neste momento, sobre a família, instituído pelo Senhor, criado, planejado pelo Senhor. Nos ensina, nos dá entendimento a nós, aos irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo, que possamos aprender juntos, em o nome de Jesus. Oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém? Então, vamos lá, vamos continuar. Bia passou aqui, eu me assustei. Então, vamos continuar. Olha só, nós estamos estudando a revista Maturidade Cristã, ok? A gente está finalizando, né, o último capítulo, e é o período da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o ponto 7 da família. E aí na declaração, na revista, aqui impressa na revista, é a página 120. No aplicativo, continua ainda na página 82. E aí, na declaração doutrinária, ele fala assim: a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Tá? Primeira instituição. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Esse é o primeiro ponto do tema família. E aí ele dá vários textos. Eu escolhi alguns. Eu escolhi Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 25. Josué 24, 15. 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, e também Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. O bom aqui é que eu não preciso repetir. Você pausa, você volta e ouve tudo de novo, né? É a parte boa. Mas aí eu li esses textos, eu estudei e fiz aqui algumas anotações. E aí queria compartilhar com vocês, para a gente tentar entender um pouco melhor sobre família, criação de Deus. E aí, pensando no texto de Gênesis 1, 27, nesse texto nós vemos que Deus ele fez o homem à sua imagem, né? Mas ele criou o homem e ele criou a mulher. O texto fala claramente, ele criou o homem e ele criou a mulher. Isso, ele fez o homem à imagem, ok. Mas aí quando a gente vai ler Gênesis 2, versículo 18 até o 25, o que é que a gente observa nesse texto? Que Deus ele se preocupou com o bem-estar do homem. No versículo 1, né, no capítulo 1, versículo 27, o homem à sua imagem. Ele criou o homem à sua imagem, vírgula, né, no texto, no versículo, e ele criou o homem e a mulher. Mas Gênesis 2, do versículo 18 a 25, nesse texto a gente observa que Deus ele se preocupou com o bem-estar do homem. Ele não queria que o homem ficasse só. Ele não queria e ele não quer, nos dias de hoje também.
E aí ele foi e preparou alguém. O texto é muito fantástico quando ele diz que ele preparou alguém que o auxiliasse e que correspondesse com ele. Vê, não é simplesmente uma mulher, uma pessoa, alguém que estivesse lá para fazer companhia, não, mas que tem essas duas características, que o auxiliasse e que correspondesse. É diferente hoje? Não, não é diferente. O homem precisa de uma mulher e essa pessoa precisa ser alguém que auxilie e que seja, que corresponda nas suas necessidades. Aí Deus ele se preocupou com o homem ao ponto de fazer isso. Deus foi ele, somente ele, quem providenciou a mulher para Adão, para lhe corresponder, para lhe auxiliar. Deus providenciou. Deus quem criou. Deus quem fez. Por quê? Porque só ele tem condições de fazer isso. Somente o nosso Deus. Quando um homem encontra a mulher que Deus preparou para ele, então ele deixará o quê? O que é que diz o final do versículo? O seu pai e a sua mãe e vai se unir a essa mulher. E ambos vão se tornar uma só carne. Quando o homem entende, quando ele percebe, ele vê, isso tem que ser debaixo de oração, de relacionamento com Deus. Mas quando ele percebe que Deus preparou aquela mulher, que ele encontrou aquela mulher que vai lhe auxiliar, que vai lhe corresponder, ele vai tomar uma atitude. Qual é? Deixar o pai e a mãe unir-se a essa mulher e os dois vão se tornar uma só carne. É família, é o início da família. Vamos entender. Deus se preocupa com o homem, ele não quer que o homem esteja só. Ele faz uma mulher que auxilia esse homem, que corresponde a esse homem. Esse homem percebe características dessa mulher, então ele dá continuidade. Deixa o pai, deixa a mãe e se torna um com essa mulher. Mas, outro texto que a gente escolheu, que está na revista, de Josué 24:15. O que é que acontece com esse homem? Ele só auxilia? Ele só quer essa mulher como alguém que seja lhe auxiliar, que corresponda? É muito importante esse texto de Josué 24, versículo 15. A gente observa aqui a orientação de Josué para as famílias. Bom, está no final do livro de Josué, está no capítulo 24, finalizando. E quem é Josué? Um homem que andou durante os 40 anos no deserto, que ele viu toda aquela situação das tribos de Israel, mas ele também entrou na Terra Prometida e ele conquistou toda a Terra Prometida com as tribos de Israel. Mas só que chega no final, chega naquele ponto crucial, que ele olha para aquelas famílias e ele diz o quê? O versículo é muito claro, né? Ele diz assim, ele já havia tido essa longa jornada, né? Já tinha andado esse percurso todo, ele conhecia as pessoas, ele sabia todo o coração, o que estava dentro deles. Ele via que as pessoas estavam buscando outros deuses, estavam servindo e cultuando a outros deuses, deuses com D minúsculo, feito pelas mãos dos homens. E aí ele vai e questiona a todos. Começa com se porém não lhes agrada servir ao Senhor, então escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, né, que serviram além do Eufrates, do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Essa expressão é muito importante. Em cuja terra vocês estão vivendo. Observe qual é a terra que você está vivendo, quais são os deuses que tem nessa terra, o que é que você tem buscado, em que você tem se fortalecido. Mas ele finaliza o versículo dizendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Lembra? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus se preocupou com o homem, criou a mulher que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Mas esse homem precisa ser o sacerdote do lar, precisa ser o chefe da família. Veja, Josué disse assim, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele toma para si a responsabilidade. Família é isso, o homem precisa tomar para si essa responsabilidade. A gente tem falado muito isso na EBD, da responsabilidade, da função do homem ser o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote do lar.
Mas esse sacerdote do lar precisa fazer muito. O que mais? A gente destacou aqui outro texto de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nesse texto, o rei Davi está dando orientações para Salomão. Ele chega para Salomão e ele diz, você precisa ser homem, você precisa ser forte. E ele dá várias orientações. Mas eu quero destacar o versículo 3, 1 Reis 2, versículo 3, que diz assim, eu vou ler para vocês. Diz assim, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que você for. Então, o homem, ele vai ser o chefe da família, vai ser o sacerdote lá, mas ele tem a grande responsabilidade de ensinar, de instruir seus filhos, de dar o ensinamento necessário, a base bíblica, mas, acima de tudo, o testemunho. Os filhos precisam ver nele tudo o que ele está orientando. Então, ele chega para Salomão, seu filho, e ele diz, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça a seus decretos, obedeça os seus mandamentos, obedeça as suas ordenanças, obedeça os seus testemunhos, tudo conforme está escrito na lei de Moisés, ou seja, tudo como está lá no Pentateuco. A gente tem isso, a gente tem a Bíblia, a gente conhece, a gente tem muita coisa, tem a palavra de Deus. E aí, qual é a consequência de tudo isso? Qual é a consequência do homem quando ele ensina ao filho o que ele precisa fazer, o caminho que ele precisa andar? No mesmo versículo 3, então prosperarás em tudo que você fizer. Você vai prosperar por onde quer que você for, por onde você andar. Família é isso. O pai precisa chamar as rédeas, precisa ter essa lei, essa palavra de autoridade. Será que o rei Davi fez e disse também essas palavras para todos os seus outros filhos? A gente vê e lê e sabe na história que a verdade, isso não se aplicou aos outros filhos. A gente sabe disso, a gente estuda, a gente lê, vê. Mas foi no final da vida dele que ele fez isso com Salomão. Nós, pais, guardamos muitas orientações para os nossos filhos e não a fazemos. A gente imagina, a gente pensa, puxa vida, eu vou dizer isso para meu filho, mas a gente não faz, a gente não diz. Isso pode custar muito caro, meus irmãos, para todos nós, para os pais, para os filhos. Instruir o filho é a nossa responsabilidade. E aí, o que é que o apóstolo Paulo nos escreve? O apóstolo Paulo ele nos escreve na carta, né, em Éfeso. Só que ele inicia Éfeso dizendo assim, aos santos e fiéis que estavam em Éfeso. Pense se essa palavra para nós, aos santos e fiéis que estão em Goianinha, tá? Que está na classe de novos na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Goianinha. Ele disse às mulheres que elas se sujeitassem a seus maridos. Eita, que palavra pesada, né, para os dias de hoje. Mas ele disse assim, vocês precisam se sujeitar aos maridos como ao Senhor. Como é, mulheres da classe de novos, que vocês estão se sujeitando ao Senhor? Só pense nisso. Da maneira que você está se sujeitando ao Senhor, é a mesma coisa que você está se sujeitando ao seu marido. Essa palavra para quem é casada, tá? Para quem tem o seu marido. Então, da mesma forma que você se sujeita ao Senhor, é a mesma maneira que você se sujeita ao seu marido. Você fala, você serve a Ele, você faz com alegria, você vibra em estar servindo a Deus, em estar buscando, estar se alimentando da palavra, em estar adorando, testemunhando, falando, evangelizando. Você vai ter prazer também com o seu marido, vai ter alegria. Se não, é bem claro, né? Mas ele também afirma que o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele continua explicando que da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estão sujeitas a seus maridos.
Essa é a orientação que Paulo deixou para as mulheres. Mas a orientação que ele deixou para os homens foi: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Enquanto a mulher precisa se sujeitar ao marido como a Cristo, o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Será que os homens desse grupo aqui, agora os maridos, estão amando a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja? Perceba, veja, em que você está fazendo ponto positivo ou em que você está fazendo ponto negativo, né? Tá diminuindo. É difícil demais esse texto, meus irmãos. Para a mulher honrar, para a mulher se sujeitar ao marido, como ela honra e sujeita a igreja, a Cristo, e da mesma forma o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas Paulo continua, certo? O versículo 33, portanto, cada um de vocês amem sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo respeito. Esse versículo para mim é fundamental. Vou repetir. Efésios, o 3:33. Portanto, cada um de vocês amem a sua mulher como Cristo, como a si mesmo. E a mulher trata o marido com todo respeito. O respeito está dentro da gente, está no coração, está no pensamento, está na alma. As pessoas não precisam ver, não. A gente diz respeitar o marido. Mas Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe, Ele sonda o nosso coração. Aí Paulo continua escrevendo aos Efésios, e agora no capítulo 6, eu falei 3:33, mas é 5:33, tá? Agora no capítulo 6, do 1 ao 4, ele fala aos filhos. Família precisa ter filho. A gente já viu os filhos de Josué, a família de Josué, a gente já viu o filho do rei Davi. E Paulo escreve um pouquinho mais para os filhos. Ele fala assim: filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Pais, pois isso é justo. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isso é justo. Mas ele continua: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pensar na essência de família é pensar em alguns questionamentos. E aí eu queria trazer para vocês alguns pontos para a gente finalizar esse primeiro tópico. Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Deus se preocupa com nós. Ele prepara uma mulher que auxilie o homem, que lhe seja uma pessoa que o corresponda. Isso é Deus quem faz. Deus espera que o homem assuma sua responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Deus conta com cada pai para ensinar os filhos como proceder da maneira correta. Cada pai, cada mãe tem essa responsabilidade. Não podemos terceirizar isso. Deus deseja que cada mulher sujeite-se a seu marido como a ele. Da maneira que eu me sujeito a Cristo, eu vou me sujeitar ao meu marido, porque eu sei que isso é bíblico. Deus deseja que os maridos amem suas esposas como amam a Cristo. Veja aí a balança. Você ama mais a Cristo e menos a esposa? Mais a esposa e menos a Cristo? Tem que estar por igual. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode. Filhos, honrem aos pais. Aos filhos que estão nesse grupo, que tem seus pais, honrem aos pais. E a palavra de Deus diz: para que se prolongue seus dias na terra. Como está então a minha família diante de tudo isso? Como é que está a sua família, meus irmãos, diante de tudo isso? Como é que eu estou sendo parceira com Cristo diante de tudo isso? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e vamos seguir na aula com Marcos Paulo. Deus abençoe, um abraço bem grande, bem apertado, assim vocês, bem grande. Um beijo. Olá, irmãos, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos falando sobre o tema família,
que é um dos temas da declaração doutrinária. A irmã Tássia já iniciou a lição e espero que os irmãos estejam aproveitando a aula, tirando bom proveito, que caso queiram tirar dúvidas, dar sugestões, coloquem no grupo, participem da aula. Infelizmente a gente não pode estar junto ainda na igreja, mas que a gente possa aproveitar esse período para estudar a palavra por meio do vídeo, né? E dar assim seguimento à EBD. A irmã Tássia já iniciou falando sobre família e a gente viu que a família é a primeira instituição criada por Deus para o bem do homem. A gente viu o casamento que agrada a Deus, coisas no casamento que agradam a Deus, que é o que? O casamento monogâmico, o casamento duradouro, que só deve ser desfeito ou por morte ou por infidelidade de alguma das partes. A gente pôde ver esses elementos preciosos do casamento realmente bíblico, o casamento que agrada a Deus. E agora a gente, dando continuidade à lição, a gente pode ver alguns dos propósitos da família, né? E a lição diz assim, irmãos: o propósito imediato da família é glorificar a Deus. Esse é o primeiro propósito da família. Aliás, tudo que Deus criou foi para a sua glória, foi para que o seu nome venha a ser engrandecido. E não é diferente com a família. A nossa família tem por finalidade a glória de Deus. Se você tem uma família cristã que serve a Deus, sua família deve ser um instrumento para a glorificação do nome do nosso Deus. As pessoas devem olhar e ver um bom testemunho, devem realmente glorificar a Deus por intermédio da sua família, porque essa é uma das finalidades da família. A lição diz também que um dos propósitos da família é prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e bem assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. A família também tem esse papel, né, de satisfazer o homem nas suas necessidades humanas. A gente sabe que no Éden, Deus viu que não é bom que o homem ficasse só. Então Deus ele ali criou a mulher para que seja uma companheira dele, ali complementem o homem, né? Complementa o homem. Porque é necessário que haja a família para que o homem não esteja só e para que ele se desenvolva, né? Para que as necessidades humanas dele de comunhão, de educação, de companheirismo, de segurança sejam satisfeitas. E a gente pode perceber, né, que a família é esse ambiente e ela deve ser esse ambiente de comunhão entre os membros da família, de educação dos pais com os filhos também, de companheirismo, de segurança. De fato, a família é a base de tudo. Tem aquela frase, né, que a família é a célula máter da sociedade. E é verdade, né? A família é a base de qualquer sociedade, né? Uma sociedade, vamos dizer, uma nação que tenha famílias bem estruturadas, bem organizadas, com certeza essa sociedade, essa nação vai ser bem sucedida, vai ser uma nação organizada. Do mesmo modo com a igreja. Uma igreja que tem famílias bem organizadas, bem estruturadas, bem resolvidas biblicamente, essa igreja também vai ser bem organizada, bem estruturada, vai ser uma igreja bem resolvida, vamos dizer assim. Porque a base é a família.
A base para o ser humano é a família, para a sociedade é a família. Porque ocorre na família e deve ocorrer isso daqui, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Então a família tem esses propósitos. Primeiramente, glorificar a Deus, ser um instrumento para a glória de Deus. E segundo, ser esse agente de ajustamento da pessoa humana, onde ali a pessoa desenvolva o seu caráter, um bom caráter, seja um local de abrigo, de acolhimento e de desenvolvimento pessoal da pessoa. Então a gente vê a importância da família. E a gente pode ver hoje exemplos de famílias que não há esse cumprimento desses itens aqui que a gente viu, desses pontos que a gente viu, e famílias hoje que são desajustadas, onde não há comunhão, onde não há educação, onde não há transmite segurança, onde pais vivem de um lado, filhos de outros, e onde há contenda. E assim isso reflete na nossa sociedade, e assim isso reflete também na igreja. E como cristãos, como servos da palavra de Deus, esses são pontos que a gente deve observar. E a lição aqui traz uma referência que eu gostaria de ler com os irmãos, que vai de encontro ao que a lição diz, que está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, para que a gente possa ler aqui e ver o que a Bíblia fala sobre o assunto também. A Bíblia diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A gente pode ver aqui, né, esse exemplo da palavra de Deus, onde traz a importância da família, do ser dois, de estar junto de pessoas onde a gente possa confiar. Onde diz aqui, se um cair, o outro ajuda. Se um sentir frio, o outro acolhe. Então, vem aqui de encontro com o que a lição está trazendo. Que a família é esse seio onde o ser humano ali vai ter as suas necessidades satisfeitas, né? E ali haja crescimento. A lição vai continuar, irmãos, e vai dizer o seguinte, que a família caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. A família foi criada por Deus no Éden para a glorificação de seu nome, mas como a lição diz aqui, ela caiu em virtude do pecado. O pecado, infelizmente, afetou já na primeira família, e ali o homem teve consciência dos seus atos, né? E foi expulso do Éden, e ali começou todo o conflito, todos os problemas. Ali foi colocado filho contra filho, pai contra mãe, pai contra o filho, e ali é a origem, né, de todos os problemas, onde o pecado entrou no mundo e ali corrompeu o homem, a ponto dele se distanciar do seu Criador. E não foi diferente com a família, ela também foi afetada em virtude do pecado. Mas a lição aqui vai nos trazer que Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação. Todavia, o pecado do homem, que o homem cometeu,
não apagou a misericórdia, a graça de Deus. E Deus tem para a família a salvação mediante a fé em Cristo. E a lição traz outra referência, irmãos, que a gente pode ler em Atos. Atos capítulo 16, do versículo 31 ao 34, onde a gente vê aqui a salvação, o processo de salvação do carcereiro de Filipos, onde diz assim, irmãos: responderam eles: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. A gente conhece nessa história do carcereiro de Filipos, onde Paulo e Silas estavam ali preso na cadeia, e de noite acontece um terremoto e o carcereiro pensa que eles estivessem fugido, mas não, eles estavam lá. E ali ele tem consciência, né, do seu pecado, e ali há salvação, e não só para ele, a salvação para ele e para sua casa. Nesse mesmo texto aqui, do capítulo 16, também ocorre a conversão de Lídia, que é uma vendedora de púrpura na cidade de Filipos, e também a Bíblia aqui relata que ela e a sua casa foram salvas. Aqui nesse capítulo 16 de Atos é o início, vamos dizer assim, da igreja de Filipenses, né? Da igreja de Filipos. E como Deus é misericordioso, né? E salvou não só um, mas toda a sua família, que vem casar com o que a lição está trazendo para nós. Que mesmo em virtude do pecado, de todos os males, de todas as dificuldades que surgiu mediante o pecado no seio da família, Deus tem salvação para a família. Deus tem salvação para as pessoas. E mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, a família poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. E a lição encerra. Irmãos, o que fica para nós é observar esses itens, observar esses ensinamentos que a palavra de Deus traz para nós. A gente vê hoje que o mundo está tentando trazer outro conceito de família e banalizando tudo isso daqui que a palavra de Deus traz para a gente. Estão tentando desconfigurar a família, o casamento ideal descrito pela Bíblia e que Deus se agrada. Mas como cristão, eu creio que a gente deve manter fundamentos, manter princípios que regem a nossa vida e ali firmar a posição e não se deixar moldar por esses movimentos que estão tentando tirar a característica da família, do casamento monogâmico, do casamento fiel, do casamento duradouro, porque para o mundo essas coisas estão ficando até caretas, né? Mas para nós não, para nós isso é bênção de Deus, para nós isso é objeto da glória de Deus, uma família bem ajustada. Então, irmãos, que a gente não se deixe levar por esses ventos de coisas que acontecem por aí, que visam destruir a família, mas que a gente venha cada dia mais se firmar e firmar também a nossa família nos caminhos do Senhor. A ação ela é grandiosa em trazer esses pontos, né, da declaração doutrinária, que fala que a família ela tem por princípio a glorificação de Deus. E a glorificação de um Deus santo exige que os seus servos sejam também
santos, procurem a santidade e vivam de maneira correta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente e que Ele tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo, que nos oriente a ser cada dia mais cristãos corretos mediante a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa lição que a gente pôde ver hoje, Pai, que nós tiremos, Senhor, princípios, que a gente tire ensinamentos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que a gente consiga colocar em prática. Pai, muitas vezes somos falhos, somos negligentes com os nossos, com a nossa família. Que o Senhor derrame graça, Pai, que o Senhor derrame misericórdia, para que nós venhamos a ser mais fiéis a Ti, para que a gente consiga ter famílias mais saudáveis, famílias que professam o Teu santo nome, que tenham por objetivo unicamente glorificar a Ti, Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós nesse tempo de distanciamento, que o Senhor esteja conosco, Pai. É isso que a gente pede e Te agradece, em nome de Jesus. Amém.